A justiça se desdobrou em muitas especialidades, mas visando resumir a coisa, fazer algo mais próximo do cidadão, tal, nós criamos os juizados especiais, Sim. que eram os antigos juizados das pequenas causas. Por quê? Porque havia uma argumentação de que os pequenos problemas não chegavam para o juiz. Então, muita discussão, principalmente nas academias, né, nas faculdades, nas universidades, levou à ideia de termos uma justiça menos complexa, realizada assim por tentativas de conciliação, por aproximação das pessoas e etc. e tal. Então, criou-se esses tais juízes, ou juízos, que são os chamados juizados especiais. Aí, isso já acontece já há uns bons 20 e tantos anos, mas é ainda novo em relação à situação que a gente existia lá antigamente. Então, o que aconteceu? Nós criamos a figura do juiz leigo, que seria aquele cidadão que não é concursado, por isso ele não é togado, ele não Sim. tem a toga, ele não tem a roupa, a vestimenta, mas aquilo era um símbolo, certo? Apenas para que ele buscasse a composição das partes aí. Então, esses juízes leigos acabaram sendo introduzidos na legislação brasileira para realizar esses trabalhos de conciliação, de aproximação, de sugestão, para que as pessoas evitassem o conflito. Não é? Por isso que vocês têm hoje, ao lado da justiça comum, os juizados especiais, que é uma maneira de a gente conhecer questões pequenininhas, não é? Voltando lá para trás, nos estudos lá do direito romano, de antigamente, de milhares de anos atrás, se dizia que o juiz não cuidava das pequenas coisas. De minimis non curat pretor. O pretor não cuida das pequenas coisas. Por quê? Porque se entendia que aqueles conflitos que são pequenininhos, miúdos, aquela briga das lavadeiras que tinha antigamente, não é? Aquelas brigas das comadres que ficavam na beira das casas, que hoje nem existe Sim. mais também, não é? Não devesse merecer a movimentação da máquina judiciária, porque é uma máquina cara, é uma máquina difícil. A gente precisa ter toda uma estrutura para poder movimentar isso daí. Então, por exemplo, se eu quero entrar com uma discussão em relação a alguém por qualquer motivo, eu preciso constituir um advogado. Sim. Mas por que o advogado? Porque ele precisa colocar em termos processuais aquela discussão que eu vou ter. E do outro lado, o outro cidadão também precisa estar assistido de um profissional para que ele possa também responder na altura. Isso custa caro. Daí a ideia de criar seus juizados.